eu acho que essa altura do campeonato, tendo em vista que é um assunto que já está em debate na nossa tradição, acho que é importante nós sairmos do senso comum e vislumbrarmos o que é essa tradição chamada de calvinista. Geralmente esse termo é usado de forma muito, como eu diria, resumida, ou de forma minúscula até. Mas o que é esse troço aí de calvinismo? O que é isso? Primeiro, é importante dizer que essa tradição chamada de calvinista, eu não concordo com essa nomenclatura, porque ela, na verdade, se chama tradição reformada, ou ainda teologia reformada. Eu prefiro o termo de tradição reformada. É uma tradição evangélica, é uma tradição protestante, né, que surge no período da Reforma, não é? Junto ali, você tem uma reforma sobre o eixo luterano, liderada por Martim Lutero. Depois, praticamente naquele mesmo período, você tem uma reforma acontecendo em Zurique, Genebra, na Suíça, na liderança de um camarada chamado Ulrico Zwinglio. São duas tradições diferentes, mas são ambas protestantes e evangélicas. A tradição de Ulrich Zwinglio é chamada de tradição reformada. Mas o Zwinglio escreveu algumas obras, mas ele naquele período tinha muitas guerras e ele morreu logo cedo, né? Em um desses combates também. E aí a liderança da igreja passou para outras pessoas. Tem alguns nomes, Teodoro de Beza e Bullinger e outros, né? Até que apareceu um cidadão chamado Calvino, em que ele lidera essa organização desse pensamento reformado. Mas voltemos à questão, o que é essa tal tradição reformada? O que é esse tal calvinismo? Dito até aqui que é uma tradição evangélica protestante, né? Agora, vamos pensar, ou pelo menos aquilo que vem à mente aqui, quais são as marcas dessa tal tradição reformada? Por que isso pode ser ou deva ser importante, né? Primeira coisa, sobre o trato da escritura. Como é que é essa tradição evangélica? Primeiro, vê como todas as outras tradições, como luteranismo, anglicanismo, etc., que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação escrita de Deus aos homens, né? Trabalha sob a perspectiva da revelação geral, né? Da revelação especial, né? A autoridade da Bíblia. Isso aí está em comunhão com outras tradições evangélicas. Uma coisa que é interessante dentro dessa tradição, dentro dessa coisa chamada de calvinismo, é que se entende que a própria pregação ela é chamada de meio de graça. O que é isso? É aquele momento, é aquela coisa usada por Deus, a qual Deus alimenta o fiel, Deus dá transmite uma graça não meramente pela pregação, mas pela crença de que o Espírito Santo fala na pregação. Percebe? Então, nesse sentido, a pregação feita de forma fiel sobre Deus e tendo como base sempre a palavra de Deus, ela é considerada o próprio Deus falando para a igreja. Percebe? Bom, outra coisa, essa tradição reformada chamada de calvinismo trabalha sob a perspectiva de interpretação da Bíblia de forma a observar as alianças. Observa-se que uma maneira de interpretar a Bíblia é através das alianças. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Noé, chama por alto assim, alianças de obras, aliança, etc. E tal. Então, isso daí é chamado de tal de teologia da aliança, que é um conceito para como se interpreta a Bíblia Sagrada, entende? Então, essa tal de calvinismo entende que há, pelo menos, na verdade, duas alianças, né? Grandes alianças, que é a aliança de obras e a aliança da graça. Então, é o modo como se interpreta a Bíblia, o modo como Deus vem fazendo alianças com o ser humano, dentro da história da narração, da narração da redenção, que é a Bíblia Sagrada. Essa tradição também, outro aspecto aqui, é que ela vai desenvolver, o tal do calvinismo, vai desenvolver um negócio chamado expiação penal e substitutiva. O que é que isso significa?
Isso nada mais é do que que Cristo, na sua expiação, naquele momento em que ele está sofrendo ali a sua obra inteira, Cristo, então, ele se submete de forma voluntária para ser punido, ele foi penalizado em lugar dos pecadores. Em lugar dos pecadores. Por isso que ela é o que é. Ela é substituição penal, né? Ou ainda chamada de teoria forense. Aí. Então, Cristo, ele substitui, ele vai no lugar de pecadores. Ele satisfaz as exigências da lei de Deus, estando ali no lugar dos pecadores, na sua morte na cruz. Isso aí é chamado de expiação penal substitutiva. Ele sofre a punição pelos pecados, né, do povo de Deus. Então, esse é um aspecto aí da expiação. Outra coisa, a percepção de pecado, a tradição reformada, ela vai dar uma ênfase muito forte sobre a corrupção geral do ser humano, e a sua total incapacidade do homem de satisfazer a lei de Deus, a incapacidade total do homem de poder, por si mesmo, alcançar a graça de Deus. Percebe? O conceito de salvação é igual às outras tradições, né? Santificação, etc. Tal. Há um outro detalhe, há um outro detalhe também, que é a questão da doutrina da salvação, que é chamada de soteriologia, de tal modo que se entende especificamente uma ação monergista nesse processo da salvação, de maneira que a vontade do ser humano, o ser humano ele possui livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio do ser humano está escravizado pelo pecado, até o momento em que a graça de Deus vem e o transforma. A eleição, por exemplo, pensando só nesse aspecto de soteriologia, tá? A eleição ela é uma graça soberana, de forma incondicional, tendo em vista que Deus não viu uma fé prevista, ou com a qualidade, etc. E tal, né? Deus não, por que é dito incondicional? É porque Deus não levou consideração de coisas boas ou ruins, tendo em vista que a massa humana estava em condição total de ruína. Lembra daquilo que eu disse há pouco sobre o Estado, como é que se observa dentro dessa tradição a corrupção geral e incapacidade do homem. A justificação ela é somente pela fé, como nas demais tradições, pelo menos a maioria delas, né? E aí tem certo debate sobre a extensão da expiação, etc. e tal. A conversão ela é um processo monergístico. O que significa isso? É algo que é iniciado por Deus, mantido por Deus e finalizado por Deus. E tem o papel daqueles chamados meios de graça, né? Pregação, os sacramentos, batismo, Santa Ceia, etc. Tal, e essa graça ela é eficaz. Por isso que o transformado, o regenerado, ele deseja essa graça de tal maneira que ela é para ele irresistível. Ele foi transformado. Então, isso é aspecto da conversão. Mas, saindo aí desse contexto de soteriologia, indo para outro aspecto. Por exemplo, o aspecto da igreja. O que é a igreja? A teologia reformada vai dizer o calvinismo. Como eu disse, eu não gosto do termo, mas vamos usando aí, né? Vai explicar que a igreja é aquela congregação, sabe? Aquela comunidade, aquela congregação na qual Deus faz uma aliança da graça com eles. Deus faz uma aliança da graça, faz uma promessa de vida eterna, e mantém um relacionamento íntimo com esse povo, com a sua igreja, né? E aí, um outro detalhe é que dentro dessa tradição reformada, eles vão falar muito a respeito do conceito de igreja visível e igreja invisível. Mas, sobretudo, essa igreja visível, o que é isso? São as comunidades que a gente vê, não é? A congregação não é uma igreja visível. A assembleia é uma igreja visível. As denominações que a gente vê são igrejas visíveis. Mas eles entendem que as igrejas visíveis, elas têm que ter marcas, elas devem ter marcas de que são uma igreja genuinamente cristã.
Por isso que eles vão falar de algumas marcas. Esses teólogos reformados, eles vão falar sobre marcas de uma igreja que é bíblica, né? De uma igreja que é chamada de igreja visível, ou marcas de uma igreja. Pelo menos são três: a pregação da palavra, que deve ser fiel, a administração dos sacramentos, que deve ser correta, né? E a disciplina na igreja. O que seria isso, disciplina na igreja? Não deixar, digamos que, o pecado correr assim de forma desenfreada, sem nenhum tipo de tratamento, né? Sobre a forma de culto ou adoração dentro dessa tradição reformada calvinista, existe aí a percepção de um negócio que é chamado de princípio regulador do culto, que é simplesmente um tipo de ensinamento que não é só deles também, né? Os anabatistas também tinham isso. O anabatismo é outra tradição, né? Mas eles entendem que o culto deve ter somente aquilo que está ordenado na Escritura. A gente não pode ficar inventando coisa para o culto. Se a Bíblia diz que o culto tem que ter hinos, cânticos, sacramento, batismo, santa ceia, pregação, que mais? Deve ter testemunho, cânticos, essas coisas. É só isso que o culto vai ter. Por isso que igrejas reformadas de fato não tem coral, não tem, coral tem, não tem teatro, não tem encenação disso, não tem imagens de escultura, né? Porque se acredita que isso aí é uma quebra dos mandamentos de Deus, né? Lá nos decálogos, nos 10 mandamentos. Então existe esse aspecto da adoração. São muito rígidos no que tange a como deve ser adorado, como deve ser ministrado o culto cristão, né? Eu acho que o último aspecto que eu me lembro aqui é o aspecto dos sacramentos, né? Por quê? Porque nessa tradição calvinista se fala a respeito dos sacramentos, batismo, a Santa Ceia, sendo ali meios pelos quais Deus comunica alguma graça aos fiéis. Por isso que a Santa Ceia, o crente ele é alimentado espiritualmente, não é fisicamente, tá? O pão é pão do mesmo jeito, não tem nada de transubstanciação, não tem também uma consubstanciação, pelo contrário, existe uma união mística ali, né? O chamado também de união sacramental. Os crentes eles se alimentam daquele pão e daquele vinho de forma espiritual, daquele sacramento. A mesma coisa do batismo, né? O batismo é, portanto, aquele sacramento pelo qual a graça de Deus ela é proclamada ao fiel que, de fato, se arrepende e pede o sacramento de um coração puro e sincero. Então, bom, meu Deus do céu, já deu 13 minutos aqui o áudio. Rapaz, acelera esse trem aí, para ouvir pelo menos pela metade. Mas é isso aí, que é um panorama muito geral do que é o tal do calvinismo, e geralmente o que se vê aí de críticas é um ou outro aspecto apenas. Um detalhe importante, e se a gente quer saber sobre o que é o tal do calvinismo, a gente precisa ler um negocinho chamado Confissões de Fé. A internet está cheia. Deus abençoe.